Convidamos a compor a mesa dos trabalhos. Excelentíssimo senhor Marcelo Tavares, secretário-chefe da Casa Civil, neste ato representando o governador Flávio Dino. Excelentíssimo senhor desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão. Excelentíssimo senhor Sálvio Dino, ex-deputado estadual nos períodos 1963 a 1964 e 1975 a 1979. Magnífica reitora Nair Portela, reitora da Universidade Federal do Maranhão. Excelentíssimo senhor desembargador Cleones Carvalho Cunha, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Excelentíssimo senhor Luiz Gonzaga Martins Coelho, Procurador-Geral de Justiça. Excelentíssimo senhor desembargador Ricardo do Ailib. Excelentíssimo senhor conselheiro Edmar Serra Cutrim, neste ato representando o presidente do Tribunal de Contas do Estado. Ainda o senhor Benedito Buzar, presidente da Academia Maranhense de Letras. Solicitamos a todos que fiquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional, executado pelos músicos Tiago Pinheiro Pinto, na flauta transversal, Christopher Pinto Nascimento, no violoncelo e Kelvin Pinto Nascimento, no violino.
Registro e agradeço as presenças do excelentíssimo senhor Rodrigo Lago, secretário de Estado de Comunicação Social e Assuntos Políticos. Excelentíssimo senhor Fábio Gentil, prefeito de Caxias. Excelentíssimo senhor Nan Souza, representando a Associação de Ex-Deputados. Excelentíssimo senhor João Francisco Batalha, presidente da Federação das Academias de Letras do Maranhão. Excelentíssimo senhor Eduardo Nicolau, corregedor do Ministério Público. Convidamos a todos a assistirem um documentário sobre os 184 anos da Assembleia Legislativa do Maranhão. Em 5 de junho de 1932, nascia no município de Grajaú, Sálvio Dino Jesus de Castro Costa, filho do desembargador Nicolau Dino e Nita Menezes. Sálvio Dino viveu em Grajaú até completar o primário. Cursou o ensino médio em São Luís e foi na Faculdade de Direito que começou a participar de movimentos estudantis e literários, onde ganhou destaque no Parlamento Escola ao ser eleito como orador oficial do Centro Acadêmico Clodomir Cardoso. Aqueles eram os primeiros passos da vida política de Sálvio Dino. O bacharel em Ciências Sociais e Jurídicas, líder estudantil e jornalista dos Diários Associados, foi eleito deputado estadual em 1962, mas foi cassado e preso pelos militares em 1964, acusado de atividades subversivas e comunistas. Voltou ao Parlamento Estadual Maranhense em 1974, onde permaneceu até 1979. Foi prefeito do município de João Lisboa por 2 mandatos. Quando a Assembleia Legislativa do Maranhão completou 178 anos, Sálvio Dino foi homenageado pelo Parlamento Estadual, que lhe devolveu simbolicamente o mandato de deputado perdido durante a ditadura militar. Os militares que estavam nessa casa, de baionetas preparadas como se estivessem querendo nos coagir, fariam com que, num processo violento, agressivo e anti-histórico, que nem o sagrado direito de defesa e do contraditório que tem, professor Barbosa, em todas as constituições democráticas do mundo. Consagrado imortal pela Academia Maranhense de Letras, o escritor Sálvio Dino Jesus de Castro e Costa ocupa a cadeira número 32 na instituição literária. O reconhecimento pela sua extensa obra bibliográfica. Casado com Iolete Aranha de Castro e Costa, o político, escritor, jornalista e advogado é pai de Nicolau Dino, Flávio Dino, Sálvio Dino Júnior e Saulo Dino. Por toda a sua trajetória, Sálvio Dino Jesus de Castro e Costa é o convidado de honra da solenidade de aniversário dos 184 anos da Assembleia Legislativa do Maranhão. Concedo a palavra ao escritor, ex-deputado Sálvio Dino, membro da Academia Maranhense de Letras, que fará uma palestra sobre os 184 anos da Assembleia.
senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado, nobre deputado Otelino Neto, eu saúdo e cumprimento todos os componentes da mesa, a pessoa do desembargador Figueiredo, presidente do Tribunal de Justiça. Eu saúdo as entidades literárias aqui presentes, na pessoa do meu compadre, ex-deputado Cassado Benito Buzar, presidente da Academia Maranhense de Letras. Nobres senhores deputados, nobres senhoras deputadas, minhas senhoras e meus senhores, haja coração. Quanta explosão vulcânica de emoção. Ainda há pouco, o ex-deputado Nando Souza, aqui bem representando uma instituição dos ex-deputados estaduais, perguntava a minha idade. Eu, sorrindo, disse a ele: quando cheguei a 87 anos, eu me esqueci do tempo. Mas hoje eu confesso a vocês, às senhoras e senhores, sentindo o perfume dessas rosas bem floridas e joviais, sentindo a beleza desse plenário de tantas lutas democráticas, eu não sei por que eu digo a vocês todos, massageando meu ego, eu remorso, eu me sinto rejuvenescido como se tivesse 25 anos de idade aqui na vida pública. Muito obrigado. Padre Vieira, o maior orador sacro da língua portuguesa. Ele, naqueles momentos de grandeza de tribuna, ele costumava dizer: os olhos foram feitos para ver e para chorar. Mais para chorar do que para ver. Porque os cegos não veem, mas choram. Todos nós choramos, depende do momento. Eu, por exemplo, no momento, eu sinto que as lágrimas descem pela alma, chorando. Chorando de quê? Chorando de emoção, chorando de saudades, chorando de recordações de tempos idos e vividos que não voltam mais. Ah, como é bom se chorar, no bom sentido da palavra. Como eu volto para esta casa hoje, a vida, no livro sagrado, diz que o filho pródigo voltou à casa paterna e foi recebido de braços abertos. Parafraseando a Bíblia, eu me sinto como filho pródigo. Pródigo de quê? Do ideal de bem servir, que sempre acompanhou minha vida. E aqui volto à casa paterna, que é a casa do povo, e vejo-me recebido com tanto carinho, com tanta sofreguidão, com tanto amor, que eu não sei nem até como continuar. Mas vamos em frente. Guimarães Rosa para mim, o maior escritor regionalista do Brasil, modernidade, autor Sertão e Veredas, ele tem um conto que tocou-me muito minha alma em bons tempos de leitura. É a história, deputado Arnaldo Melo, você que é
homem do sertão de dentro como eu. De um conto chama-se A Margem de um Riacho, ou A Margem de um Rio. É a história de um velho e de um filho que iam pescar. E quando desceu a barranca, o velho pegou o remo e dirigiu-se para a popa da canoa. E o jovem de lá: pai, por onde tu vais? Meu filho, eu vou para a popa da canoa. Pai, não faz isso. Tu já deste o que tinha de dar. Teu lugar não é mais aí. Fica aqui na proa. Tu já deste, sim. Tu estás velho. Ele baixou a cabeça, chorou um pouco e ficou lá na frente da canoa. E o jovem pegou o remo e foi descer as águas como timoneiro. Senhor presidente, desculpe, mas aqui Vossas Excelências estão fazendo ao contrário. Vossas Excelências que deviam estar na popa da canoa. E o velho, como eu, de 87 anos, simplesmente vendo as águas passar. Mas já que querem, assim vamos navegar um pouco. Gonçalves Dias, para mim, doutor Ericeira, o maior poeta da escola romântica e o maior poeta caxiense, o maior poeta maranhense, o maior poeta brasileiro de todos os tempos. Ele tem um poema que é uma beleza de se ler, de se ouvir e chorar, vendo ele expressar o romantismo naqueles versos épicos. O que é Ipijucapirema? Na linguagem indígena, que quer dizer aquele que veio para morrer, aquele que veio para lutar e falecer. Ele, com a inspiração que Deus lhe deu, de homem das letras poéticas, ele pintou um quadro empolgante. Um guerreiro jovem tupi, acompanhando na caçada o velho pai tupi. No determinado momento, na mata, eles encontram os guerreiros timbiras e o jovem é preso e vai para Tabatimbira. E lá, aqueles versos candentes, ele vai contando, o jovem pedindo para voltar, porque tinha que acompanhar o velho pai que estava perdido na mata, sem poder enxergar e sem poder voltar. E eles, o cacique Timbira, um gesto heróico, que também os índios eram bárbaros, mas eram também humanos, deixou o guerreiro voltar. E o pai, já velho, sentindo como no perfume das flores que havia algo de anormal, perguntou: meu filho, por que tu demoraste? Por que tu ficaste? E acabou descobrindo que ele tinha voltado como tinha acobardado. Ele disse: choraste da presença da morte, meu filho, não és? E voltaram para Tabatimbira. E lá naquele cenário dantesco, selvagem, de guerra, de luta e de sangue, o guerreiro Gupi luta até os últimos momentos. Este é meu filho que tanto honra Taba dos Tupis. Ele termina o poema, todos nós conhecemos, com aquela beleza do poeta. Um velho guerreiro timbira dizendo: meninos, eu vi. Meninos, eu vi. No momento, senhor presidente, eu quero parafrasear Gonçalves Dias. Eu não digo meninos, eu vi. Senhores deputados, eu vi muito a história do Legislativo maranhense. O que eu vi lendo? Quando Dom João VI, fugindo
das tropas napoleônicas, o general Junot, lá em Lisboa, veio para o Brasil, trazendo, diz a história, das caravelas umas 15 mil pessoas. Ele causou um impacto violento na velha colônia. Porque o Rio de Janeiro, o Brasil em todo, não estava preparado para aquele impacto nas finanças, nos impostos, no dia a dia social, econômico e cultural do Brasil. E o Brasil, ainda que tem magistrados, juristas famosos, sabe que o Brasil vivia ainda sob o jugo dos códigos filipinos. Começou os Andradas, com o espírito público de independência, querer se libertar do Portugal. E acabou. Era um processo histórico, tanto que D. João VI diz a história, quando voltou para Portugal, diz: Pedro, põe a coroa na cabeça antes que algum aventureiro delasse mão. E fizeram uma legislação no Brasil iníqua, perversa. E nesse período que volta de 22 a 23, criaram uns conselhos gerais, eram os representantes. Conselhos que não estavam preparados, ainda hoje se vê como legislativo despreparado, imagina naquela época. Fizeram uma legislação, criaram os conselhos gerais. Em 1823, que funcionaria até meados de 1834. Nesses conselhos, aqui no Maranhão, interessante esse episódio histórico, senhor presidente, foi eleito um cidadão que nunca teve expressividade cultural, política e jurídica. João Braulio Muniz. O João Braulio Muniz, que foi um dos primeiros conselheiros, mais tarde, já como deputado federal, lá no Rio de Janeiro, foi fazer parte da Regina, da regência que ia governar o Brasil com a ida de Dom Pedro para Portugal. A regência trina, Dom Braulio Muniz representou o Maranhão e o Brasil na Colégio Legislativo. Há uma particularidade. Poucos sabem, ou poucos leem, ou poucos se interessam. O Maranhão já deu 4 cidadãos, homens públicos, que sentaram na cadeira presidencial. Homens públicos que dirigiram o Brasil. O Braulio Muniz, na regência, depois o Rubano Santos, não, Tasso Fragoso, quando a Revolução de 30, Getúlio derrubou o Washington Luiz, a regência, a junta governativa que foi, deputado Buzar, quando eu errar aí, tu me corrige aqui. Quando a junta governativa foi dirigir o Brasil por 10 dias, o Tasso Fragoso, general brasileiro, general maranhense, que nasceu aqui na Rua da Paz e não quis ser deputado, fez parte da junta governativa. Depois foi o Urbano Santos, que, como vice-presidente da República, assumiu a presidência da República no tempo de Venceslau Braz por mais de um dia. 4. Há poucos dias, lá em Menejão, Lisboa, uma velha mãe de santa chegou para mim e disse: doutor Salvo, você já deitou em rede? Já. Você tem rede? Tem. Pois se prepare que futuramente você vai
deitado numa rede diferente. Aonde? No Palácio da Alvorada. Você vai dormir lá futuramente. O futuro a Deus pertence. Pois bem, e aí seria o 5º presidente do Brasil. Quando foi em 1834, fizeram a nossa Constituição de 34 para 35, foram fazer os primeiros poderes legislativos do Brasil. E elegeram a primeira Assembleia Legislativa, 1835. 1835, a primeira. Sabe qual foi, deputado Ivan? O fato mais importante da legislatura é que João Francisco de Lisboa, ali o João Francisco de Pirapema, que para mim, aqui tem vários historiadores, para mim, foi o maior homem público maranhense de todos os tempos. Eu faço aqui um parênteses para dizer que eu estou descobrindo, e já fiz uma carta para o presidente Bídio Buzar, que eu estou descobrindo que João Lisboa se formou em Direito na Alemanha. E o nobre confrade Lorival Cerejo, desembargadores, está encarregado disso quando ia à Alemanha trazer, porque Josué Montello dizia para nós que João Lisboa se formou lá. João Lisboa, quando veio para a nossa Assembleia Constituinte, ele tinha 22 anos de idade. E nos conselhos, a idade mínima era 25 anos. Foi a primeira briga que teve no Maranhão em termos de polêmica, de idade, de vence que eu estou no Sul. E os advogados de João Lisboa, ele mesmo, conseguiu provar para a Assembleia que aquela idade de 25 anos era para os conselhos e não se atingia a Assembleia porque ela era omissa. E João Lisboa foi, como deputado estadual, o primeiro com 22 anos de idade, o mais novo do Brasil. O João Lisboa, para mim, só teve um defeito, porque ele, já mais tarde, quando a Assembleia Legislativa, porque nós, deputados, eu digo nós, porque eu tenho ainda encarnado o meu espírito nessa carta, também, às vezes, cometemos erros crassos, imperdoáveis. Às vezes, voltamos até contra a nossa própria consciência. A Assembleia Legislativa votou a lei mais iníqua que já teve no Maranhão, a lei dos prefeitos. Quem lê-la, com muito cuidado, com muito isso, vai ver que ela é tão absurda que até os prefeitos tinham direito de exercer função de delegado de polícia, prender e matar. Aí vem Astor Ferro e diz, daí é que veio a origem da balaiada. A balaiada se formou, cresceu, explodiu, porque ninguém aguentava a coação dos prefeitos do interior do Maranhão com tantos poderes. Foi um pecado que a casa de ontem, a Assembleia nossa cometeu, que eu acho que também não cometerá mais, que as assembleias, elas votam leis importantes. Aqui nessa Assembleia se caçou, se tocou impeachment de governadores do Estado. Mas isso aí é um caso polêmico, a cassação não de Aquiles Lisboa. Mas o que mais me entristece, o que me dói mais na minha alma, o que eu não consigo ainda me entender, deputado Arnaldo Melo, e nós, eu digo nós, eu e o deputado Buzar, são muito gratos, é que nesta casa, aqui, hoje, a gente olha nesse silêncio, todo mundo nos ouvindo e nos vendo, não vê aquela explosão, aquela inquietude, aquela maré alta que teve no plenário, numa manhã de abril de 64, baionetas aqui presentes, um coronel do Exército,
apontando aqui para o deputado, caça. E o que é pior, senhor deputado, que eu confesso com a maior tranquilidade da minha alma, maior tranquilidade como eu estou conversando, eu não estou discursando, eu não tenho mais nem idade de discursar. Eu estou só conversando com os senhores e com a senhora. É que eu fui caçado, para abusar, como comunista. Eu confesso aos senhores que, naquela época, eu não tinha assim, um conhecimento profundo, nem do que era comunismo. Eu não lia aquilo ali. Eu não conhecia Marx, não queria coisa nenhuma. Mas eu fui vítima, nós fomos vítima de um momento histórico de sombra e negritude nessa casa. Questões. Porque se no Império tinha os conservadores liberais, nós éramos o que? Jovens. Aqui tem tantos deputados jovens. Rio do Amaral, Sarney, Roberto Júnior, Duarte Júnior e tantos outros jovens. Sabe o que é juventude? Aquela vontade de acertar, aquela vontade de ser bom deputado, de fazer o bem público voltado simplesmente para o povo. Nós não devemos que atrás de nós, às vezes tem até um mercado cruel que nos orienta, que nos prende. E aqui aquela Assembleia foi coagida. Eu me lembro que tinha um deputado, aqui tem alguns deputados do nosso tempo, não é bom falar, mas tem um deputado, Dan Souza, que me disse assim, compadre, eu estou votando, não é porque eu quero, não. Eu gosto tanto de você, mas eu não aguento a baioneta dos meus peitos, não. Foi corrigido. Então, aquilo foi... Eu achava, naquela época, que daqui eu saí preso por 24 BC, passei 40 dias lá ao lado do poeta Bandeira Tribúlio, do jornalista Veracruz Marques. Eu achava que aquilo ali... Eu ainda hoje ficava perguntando, mas eu estou preso mesmo? Eu fui caçado mesmo? Por quê? E aí eu devo esse favor. O nobre deputado Arnaldo Melo, que ali está me olhando, teve um gesto de grandeza cívica, um gesto marcante de homem democrata do Mipu. Resgatou aqui numa sessão solene o nosso mandato. Ele resgatou o nosso mandato, ele resgatou a dignidade do Poder Legislativo do Maranhão. E as águas passaram pela ponte do tempo. Eu confesso aos senhores, presidente, que eu, nesse tempo todo de 184 anos, eu não vi gestos marcantes, grandes acontecimentos da Assembleia. Já na República é que começa a ter os grandes debates culturais, legislativos. Eu aqui uma vez, eu era tanto interessado nesse negócio de cultura, que eu sempre tive vontade de escrever 2 livros. Eu vou falar desse livro. A história dos grandes oradores do Maranhão. Aqui tem um grande orador que eu gosto dele, César Pires. Está por aqui? César Pires. César Pires, para mim, é dos poucos bons tribunos que tem no Brasil, do Oiapoque a Rochoí, é um orador bom, preparado, que enobrece qualquer poder legislativo. Eu digo isso porque eu já andei vários legislativos por aí e sei o que é um bom tribuno. Uma vez eu fui em São Paulo, 2 vezes eu fui para a Assembleia. Na década de 80, aqui nós fizemos uma comissão e o Dan Souza estava presente. Tinha chegado aqui a Alcoa. Estava todo mundo apavorado que a Alcoa ia romper com a barragem, que ia acabar com o São Luís todinho, os Lodo Vicente ia desaparecer. E fizeram aqui uma comitiva de deputados. Raimundo Leal, Wilson Neiva, Dan Souza, Salvo-Dino, Enoque Vieira, ainda me lembro outro. E fomos para Poços de Caldas. E lá, por sinal, eu fui o orador da noite.
Eu comecei lá, naquele tempo eu estava todo fogoso. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as árvores que gojeiam não gojeiam como lá. Isso para dizer que nós tínhamos o sentimento nativo da terra. E aí, quando terminou, eu disse para o deputado mineiro, e aí, companheiro, esse negócio de barragem aqui, como é que é mesmo? Ele disse, deputado, isso aqui é uma molecagem que se dá licença à torta e à direito para funcionar a barragem. Isso um dia vai romper. Olha aí a barragem do Rio Feijão. Olha aí a barragem do Brumadinho. Naquela época, em 80, os deputados mesmo já nos diziam que aquilo ali era uma molecagem e que se dava licença para funcionar a barragem, como se viu. Uma barragem que está num ponto alto e aqui embaixo está o dormitório, está aqui o restaurante, bem aqui, deu o que tinha que dar. Pois bem, e aí eu fiz aqui, eu queria fazer os grandes oradores do Maranhão. Eu sempre tive isso na cabeça de ser, que eu ainda vou escrever esse livro, eu não sei se ainda tem tempo. Aí eu convidei aqui o doutor José Montelo, naquele tempo, vestuto, autoridade, literário do Maranhão, e ele na Assembleia, ele fez um discurso lindo, passeando, assim como uma garça navegando num lago, falando isso. O primeiro grande orador do Maranhão foi no tempo dos franceses, quando os morbuxabas falavam em que os franceses estavam querendo fazer uma política honesta no Maranhão. Ele falou para mim, olha, vocês têm que falar, porque tem um maranhense que foi o maior orador da Academia Brasileira de Letras, foi o maior orador da Câmara Federal e ninguém dava para ele. Coelho Neto. Impressionante. E eu perguntava, melhor do que Pedro Comum? Ele 2 vezes melhor do que Pedro Comum. E dos grandes oradores que passavam por lá. Ele disse, faz esse livro. Lamentavelmente, eu vou chegar lá dos arquivos da Assembleia. E se fez aqui. Depois, eu já aqui nessa casa, eu procurava, por que aqui não tem um documentário? Por que aqui não tem livros? Onde é que estão as atas? Onde é que estão os ofícios? Onde estão os livros da academia? E aí a Assembleia funcionava ali na velha do Rua do Egito. Ela funcionou no começo, ali da Praça João Lisboa, ali perto da Igreja da Sé, que a igreja cedia para nós, fomos para lá. E ao lado tinha um prédio, que eu olhava para aquele prédio, aí eu fui ler em José Montelo, Coroas de Areia, que aquele prédio é um vetusto casarão, lá do Cleonte, que você gosta muito dessa cultura. Lord Cochrane, quando esteve aqui nas Guerras da Independência, gostava de festa e de mulheres bonitas. E lá que se faziam as grandes festas para agradar o Lord Cochrane. É um prédio histórico que está lá esquecido. Eu vi aquele prédio lá, era presidente da Assembleia, Alberto Ferreira, tio Alberto, que nós chamávamos. Tio Alberto, eu tenho que fazer um projeto de resolução. O que é? Pai, esse prédio está abandonado, vamos fazer a biblioteca. Faz! Eu fiz um projeto. Porque quando eu andava lá por aqueles furões da Assembleia, lá no fundo, eu via, assim como está lá a lama lá do Rio Feijão, de inverno, papéis velhos, estragados, se acabando, ninguém tomava providência. Digo, isso aqui vai ser recuperado. E fizemos, se eu não estou equivocado, a primeira diretora dessa biblioteca foi a esposa do deputado Orlando Medeiros, que era de Carolina, que trabalhava com o Luiz Rocha, no governo do Luiz Rocha, mais tarde. E fizemos lá. Mas ficou só leituras de livro. Ninguém se lembrava da biblioteca. Aqui tem um deputado, na primeira, depois quando ela foi fechada a Assembleia, o Getúlio Vargas, em 1937, tinha um deputado de Pedreiras, José Souza Castelo Branco. Ele vem ser pai do José de Castelo Branco, do Kleber Castelo Branco, que foi um dos colegas aqui da Assembleia. Ele falava na biblioteca, e eu podia falar, mas ninguém deu bola para isso. E as águas passando pelo turno do tempo.
Pois não é que o doutor Otelino Nova Alves Neto veio fazer esse trabalho? Eu tive aqui sexta-feira, eu fiquei encantado, eu fiquei bestificado. Elas me mostraram o trabalho hercúleo que elas estão fazendo, recuperando o acervo, a memória da Assembleia. Quando eu vi lá, por exemplo, a assinatura lá de Emílio Vasconcelos, Fernando Vasconcelos, um deputado do Grajaú, que foi o primeiro deputado Marco Aurélio, o primeiro juiz de direito da comarca de Imperatriz. Está lá ele lá, Emiliano, a assinatura dele. Vi lá Tucídio Barbosa, que era um bom orador, lá de Balsas, o homem que recebeu a coluna Prestes, e eu escrevi um livro e vi lá como ele recebeu a coluna Prestes em 2025. Vi lá o de Darcio Santos, que eu fui depois mais tarde advogado dele, que criou o município de Tato Fragoso. Porque os deputados do passado, eles limitavam o quê? A criar vilas, criar comarcas, consertar ruas. Não tinha um trabalho assim de folho. E esse trabalho que o deputado Otelino Neto está fazendo aqui, é uma beleza de trabalho que ele fez. Por quê? Porque está resgatando a história do Poder Legislativo. Uma vez o Mário Meirelles, passando comigo, disse o seguinte: olha, Salvito, escrever, vocês se preocupados, mas nós somos nós. Porque as gerações de hoje não conhecem o passado, porque não tinha acesso, não tinha livro. Nós temos a grande obrigação, escrevemos para as gerações de hoje e para as gerações do futuro. Essas que precisam conhecer o Maranhão de ontem. Esse é que é o trabalho que eu tenho que bater palmas para o Otelino. Nós temos, de quando vez, olhamos aí na televisão, uns documentários de cafandistas que estão aí resgatando no fundo dos mares, que é aquelas esquadras da Espanha, da França, da Inglaterra, naufragavam os navios, ficavam lá aquelas pedaços e mais pedaços, ouro, prata, e estão resgatando, é uma riqueza imensurável. O Otelino está resgatando esse, mais do que ouro e prata. É a memória da Assembleia que ele está resgatando. Isso me empolga, porque aí eu ligo duas pontas do meu lenço cultural. A ponta do lenço, essa coisa com vocês aqui. E a outra é um trabalho, deputado Otelino, que ensina das minhas tamancas de velho pescador da vida pública do Maranhão. Eu espero ainda fazê-lo. O que é? Aqui hoje ainda muitos já se escreveu, muitos se escrevem, e muitos escreverá ainda sobre o quê? Sobre a presença da mulher da vida pública maranhense. Mas o que eu vejo são cacos da presença da mulher da vida pública. São pedaços da vida pública. Porque a mulher chegou aqui, quando que a mulher chegou aqui? Ela chegou aqui em 1932, quando Getúlio Vargas, antes de fechar o Congresso, criou o Código Eleitoral. E que nesse Código Eleitoral, ele também criou o quê? O voto secreto, que é tão combatido hoje, e o voto feminino. No voto feminino de 32, nós elegemos duas deputadas estaduais, a Rosa Castro e Zuleide Bogeia. Zuleide Bogeia e Rosa Castro. A Rosa Castro já tinha até uma parcialidade. Dizem que em 1928 ela foi até ministra do Maranhão. Aqui tem muitas mulheres bonitas, mas o que eu gosto mais na mulher também, na beleza também, é a beleza espiritual. Pois bem, essa história da mulher da Assembleia Legislativa, ninguém ainda não escreveu, presidente. E tem que ser escrita. A história da presença da mulher no Poder Legislativo tem que ser escrita. Não pense nós que a mulher já esgotou totalmente os seus direitos. Agora que ela começou, hoje o feminicídio, hoje a luta contra a violência da mulher é um fato. E as mulheres que têm assento nesta casa têm essa obrigação, têm esse dever primeiro, têm esse dever cívico. Tem que acelerar, aumentar a luta em defesa da mulher maranhense aqui nesta casa. Portanto, se
João Evangelista, um homem do povo, humilde, que marcou a sua passagem por essa casa, mandando nosso Milton Coutinho escrever a história do legislativo maranhense. E o deputado César Pires teve uma participação excelente, que ele era secretário, era presidente do Colégio Legislativo e também exerceu grande influência desse trabalho que a Assembleia prestou ao Maranhão. Ele e o deputado também Joaquim Aica. Pois bem, esse trabalho, eu deixo aqui encerrando, esse pedido patético, clamoroso, se inscreveu os 184 anos da Assembleia Maranhense. Se Vossa Excelência está resgatando através da luz, da Maria Luz, que deu luz ao Departamento da Pesquisa dessa Assembleia. Se tem essa equipe maravilhosa que merece os maiores encômios, faça esse trabalho, deputado. Mostre à sociedade, mostre à opinião pública, mostre ao Maranhão todo. Nós temos 217 municípios e muitos não sabem nem por que quantas mulheres tem aqui. Hoje dizem que elas têm até a maioria na mesa diretora. Prepare uma equipe, faça uma comissão. Eu estou pronto da minha modesta colaboração. Vamos escrever a história da mulher maranhense aqui nesta casa. Senhores deputados, meu tempo está esgotado. Eu lamento que tenha tomado o tempo de Vossa Excelência nessas pinceladas por alto do Legislativo maranhense. Mas creio que esse velho sai aqui hoje dessa canoa revigorado. Sei de que eu prestei, continuo prestando os meus humildes trabalhos para o Maranhão, na glória do seu povo e na glória da sua gente. Muito obrigado e bom trabalho para todos. Convido o doutor Sávio Dino para que receba o certificado em razão da palestra que acabou de ministrar. Senhoras e senhores, já partindo para a conclusão de nossa sessão solene, ainda há pouco eu anunciei um vídeo sobre os 184 anos da Assembleia, mas aquele vídeo, como vocês perceberam, era um vídeo sobre o palestrante. Agora nós assistiremos um breve vídeo sobre, agora sim, os 184 anos da Assembleia Legislativa, ao tempo em que registro a presença do excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Fernando Belfort, e do excelentíssimo senhor Rubens Pereira Júnior, deputado federal e secretário de Estado das Cidades. Por meio de um arrojado projeto de inovação tecnológica, o Arquivo Público da Assembleia agora está disponível através de um simples toque na tela do computador. Qualquer pessoa pode revisitar momentos importantes da história da Assembleia e do Maranhão. Mas para chegar até aqui, foram meses de muito trabalho. Desde fevereiro de 2018, vários departamentos da Assembleia contribuíram para o serviço de catalogação e transferência da sua documentação para o acervo digital. Então, é algo que dá segurança e dá eficiência ao funcionamento interno da casa. O outro aspecto é externo, é para a sociedade. É sobretudo para os pesquisadores, para aqueles que amam conhecer o passado e a história de um povo para poder vislumbrar, projetar e planejar o futuro. A digitalização do arquivo da Assembleia é considerada assim, um grande avanço para nós na história da Assembleia e também na história do Maranhão.
Aos poucos, o arquivo foi se organizando. Caixotes específicos, etiquetas com informação da produção parlamentar gerada ao longo de séculos. Uma marca transparente da política de gestão e preservação de documentos do Parlamento Estadual. É muito bom, ao comemorar os 184 anos da Assembleia Legislativa, poder entregar para a sociedade todos esses arquivos que foram pesquisados aqui, estavam já sendo em estado de destruição e agora recuperados, digitalizados e vão ficar à disposição da sociedade. Leis muito antigas, do final do século XIX, algumas escritas à mão, documentos históricos, enfim, é uma forma especial de comemorar o aniversário da Assembleia Legislativa e o Dia do Poder Legislativo. E isso nos deixa bastante lisonjeados, nos deixa bastante felizes, satisfeitos, motivados ainda mais para que possamos desenvolver mais projetos ainda que façam parte do pensamento de gestão, do pensamento inovador, né? O pensamento mais moderno, avançado de gestão que faz parte das ideias do novo presidente Altalino Neto. O processo de restauro começou com a limpeza e higienização dos documentos, passando pela catalogação, digitalização. Equipes passaram meses debruçadas sobre documentos seculares. Um scanner de alta performance chegava a concluir 20 mil imagens por dia. Para o manuseio dos exemplares, foram necessários cuidados especiais, como o uso de luvas de vinil e, em alguns casos, máscaras, para garantir a preservação das obras consideradas únicas. Eles precisam de muito cuidado, precisam de cuidados especiais, desde o simples manuseio até o processo de guarda deles. É só a gente imaginar que se a gente tivesse um avô em casa de 117 anos, como a gente trataria ele, né? O projeto de gestão documental é um projeto muito importante para a Assembleia Legislativa. Foi necessário a ajuda e união de todas as diretorias para que esse projeto ele pudesse ser executado de uma forma plena. E desse trabalho em conjunto, ainda tivemos a alegria de encontrar as obras raras, que é tão importante para a memória do Legislativo maranhense. Instituída em fevereiro de 1835, a Assembleia Legislativa do Maranhão abrigou grande parte da documentação que produziu. Material encontrado durante a restauração dos arquivos são mensagens, atividades parlamentares, decretos e leis, como a de número 226 de abril de 1899, que organiza a estrutura das disciplinas a serem estudadas pelos alunos do Liceu Maranhense. Assinada pelo governador João Gualberto Torreão da Costa, a lei também determina a quantidade de professores por disciplina. Também foi encontrada a Lei 227 de abril de 1899, que instituiu a aposentadoria dos magistrados maranhenses. No mesmo livro, outra descoberta, o registro da Lei 294 de 15 de abril de 1901, que criou a primeira seção do Corpo de Bombeiros para extinção de incêndios na capital São Luís. A Assembleia também é guardiã de vários registros com a demarcação dos municípios maranhenses. As leis elas eram anotadas em um livro próprio, né? Numeradas e anotadas. Hoje é interessante, tudo automático, tudo é interligado à internet. Então, vai servir para você ter uma noção do tempo, de voltar um pouco ao tempo, e ver como funcionavam as coisas. E como você disse, vai servir para a Assembleia como referencial teórico, vai servir para os estudantes, professores, vai servir para a sociedade como um todo. São 13 obras valiosas e raras, na maioria datadas do século XIX, que agora fazem parte da exposição memorial do Legislativo Maranhense. Atas de sessões, ofícios e uma série de documentos manuscritos, não só de fatos da Assembleia Legislativa, mas de momentos que marcam a história do Maranhão para sempre. São documentos, são atas, né, que podem reconstruir, né, a própria história do Poder Legislativo no Maranhão, além de trazer informações, né, sobre outros aspectos, né, não só da Assembleia, mas como eu falei aqui, da história do Maranhão, das instituições escolares,
né, do próprio Poder Judiciário. Conhecer o passado, a vida política do Estado. O Arquivo Público da Assembleia está de portas abertas. Ele é o guardião de grande parte da memória do Legislativo maranhense. Uma memória extraordinária e acessível a todos. Senhoras e senhores, realmente hoje é um dia marcante para todos nós e uma forma, de fato, especial de comemorar os 184 anos da Assembleia é esse resgate histórico que foi feito hoje. Não só com as palavras do Dr. Sávio Dino, recuperando trechos marcantes de nossa história, experiências e casos que muitos de nós não conhecíamos, como também os senhores e as senhoras puderam conhecer também um pouco mais da história do Legislativo, assim como deste trabalho que está sendo iniciado e que agora vai ficar à disposição da sociedade, que são todos esses arquivos que, como disse a matéria que foi preparada, eles estavam sendo perdidos, agora estão recuperados, digitalizados e disponíveis, não só aqui, mas em meio digital, para que todos possam conhecer um pouco mais da história da Assembleia, que se confunde, em grande parte, com a história do Maranhão. Nada melhor para nós comemorarmos esse dia, onde resgatamos um pouco da nossa história, do que nós termos aqui a palestra do Dr. Sávio Dino, que foi deputado estadual, inclusive teve o mandato cassado, assim como o presidente da Academia Brasileira de Letras, que também, maranhense de letras, que Benedito Busac aqui está presente, também teve o seu mandato cassado, e são partes vivas da história do Legislativo maranhense. Muito bem lembrado pelo Dr. Sávio Dino, aquela sessão que eu tive o prazer de estar presente, já como deputado, por iniciativa do deputado Arnaldo Melo, então presidente desta casa, que devolveu simbolicamente o mandato àqueles deputados que tiveram os seus mandatos cassados, mandatos aqueles que foram outorgados pelo povo do Maranhão e que foram cassados pelo regime de exceção. Aquele momento, o deputado Arnaldo foi realmente muito feliz, foi uma iniciativa sua que ficou marcada na história do Maranhão. E para finalizar, nesse momento por que passa o país, é muito importante que todos nós, em especial as novas gerações, tenham essas informações históricas para valorizar o processo democrático e para compreender que não há nenhum caminho que não seja pelo caminho da política e que não há nenhum caminho que não seja preservando o poder legislativo, porque é aqui no poder legislativo que estão representadas todas as forças da sociedade. É preciso que se diga e repita isso, porque, infelizmente, nós vivemos tempos sombrios, onde muitos, por não conhecerem a história e o sofrimento que muitos passaram, ainda ousam dizer que têm saudade do tempo da exceção, do tempo do regime militar. Muito importante que todos tenham acesso às informações para ver que a democracia, mesmo com seus percalços e seus problemas, é o único regime que permite que todos tenhamos liberdade e que o Estado democrático de direito seja valorizado. Assim, cultuemos a democracia, cada vez mais o Brasil precisa disso. Convido aos senhores e às senhoras para participarem de uma exposição no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, em homenagem aos 184 anos de sua instalação, cujo acervo integra o Memorial Parlamentar de Proteção ao Patrimônio Histórico e Documental da Assembleia Legislativa do Maranhão, instituído pela Resolução Legislativa 805 de 2016, oriunda de projeto número 026 de 2016, de autoria do deputado César Pires, a quem cumprimento pela brilhante iniciativa que hoje se materializa a partir da proposta que Vossa Excelência apresentou
e que o plenário da legislatura passada aprovou. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.